Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, assista neste canal e deixe o seu like para melhoria do seu aprendizado. Não esqueça de comentar e deixar a sua sugestão. Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje, domingo, vamos estudar a segunda lição e ajudar você que está precisando de uma ajuda, que vai dar aula, você que vai estudar. Hoje a segunda lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos estudar essa lição, que você possa ter a presença de Deus nas suas vidas. Nós temos aqui o textuário que diz assim: bendito o Deus Pai eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo, lá em Efésios 1:13. Então está bem definido, que o nosso Deus, ele nos abençoou, nos deu força e coragem, para vencer nos lugares celestiais. Todas essas bênçãos espirituais nós temos gozado, graças a Deus, e é por isso que nós estamos alegres e felizes. Verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, você tem desfrutado das bênçãos espirituais? Eu tenho desfrutado das bênçãos espirituais. São muitas bênçãos, graças a Deus. O motivo de nós estarmos falando, o motivo de nós estarmos aqui na igreja, é uma bênção muito maravilhosa estar na presença de Deus. A leitura diária está nessa segunda-feira, está em Efésios 2, 11, 13. Você vai ler o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Você faz essa leitura, é muito maravilhosa para você ler com a sua família, todos os dias, fazendo um estudo, fazendo um culto doméstico. Terça-feira, Efésios 1:4, até o 6, que diz assim: Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Isso e quarta-feira, João 3:16, João 3:16, 18, que diz assim: Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Na quinta-feira, Efésios 2, 8, 10. A salvação é alcançada somente pela graça de Deus. E no sábado, 2 Coríntios 1, 20 e 22, diz assim: o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Amém? Então faça a leitura com seus filhos, com sua esposa, com seus irmãos, diariamente. Isso vai ajudar muito na sua vida espiritual. Agora a leitura bíblica em classe está em Efésios 2, Efésios 1, 3, 4, 9 e 14. Você pode ler na sua Bíblia aí: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera a si mesmo, e tornou-se a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperavam em Cristo, em que também vos estáis, depois de que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então está aí a leitura bíblica em classe,
para você ler na sua casa. Você que não pertence à escola dominical, mas quer ler em sua casa, tem uma Bíblia Sagrada, pode ler na sua casa. Temos aí os hinos sugeridos, você que vai louvar o Senhor, da harpa cristã, tem 162, 258, 510 da harpa cristã. Então você pode escolher esse louvor, né? E glorificar a Deus. Nós temos aqui o subsídio bíblico para a escola dominical classe dos adultos, né? Então vamos agora, objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, né? Então tem esse objetivo é esclarecer a você as bênçãos espirituais concedida por Cristo Jesus, que vai dar sabedoria e entendimento para passar essa aula para você nesse domingo, né? Vamos agora ao interagir com o professor, ler um pouquinho para você, né? Deus planejou de antemão conceder as bênçãos espirituais aos seus eleitos. Essas bênçãos revelam a grandeza e a excelência da perfeição do projeto divino, o plano da salvação arquitetado pelo nosso Cristo, né, algo incomensurável. O plano da salvação arquitetado do nosso Criador, algo incomensurável em Cristo. Ele está reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Nosso desafio é que, após essa lição, nossos alunos sintam agradecidos por tão extraordinária bênção e louvem e glorificam a Deus por tão maravilhosa bondade e misericórdia para os pecadores, para com os pecadores. Então tá aí, né, essa interagindo com o professor, qual é o assunto, qual é nossa esperança, qual é o nosso plano de atingir todos os nossos alunos, né, que estão estudando a palavra de Deus. A introdução. Nesta lição, vamos abordar grandeza, excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos desde a eternidade. Aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso é que na carta do apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então aí o propósito da introdução, né, é explicar para você a grandeza e a excelência da perfeição do projeto de Deus para cada um de nós, né, o que Ele quer conosco, o que Ele quer que nós façamos aqui na Terra pela sua obra, né? Então aí a carta de Paulo, né, mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério, né? Paulo foi sempre um homem atuante na obra de Deus e deixou de ser exemplo para nós continuar, né, sempre fazendo a obra do Senhor e glorificando, louvando a Deus pela bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, mas nós temos um advogado fiel, que é o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, que ele veio para perdoar nossos pecados. Ponto central desta lição: Deus nos concedeu a bênção espiritual em Cristo Jesus. A nova posição em Cristo. O primeiro tópico, né? O primeiro tópico desta lição: no passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo um privilégio de salvação, né, que veio para salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João capítulo 3,16. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí que ele veio para salvar, para perdoar os seus pecados. Meu subtópico diz assim: a doxologia.
Após expor o versículo da abertura da epístola de 1 e o 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. 1 João 3,14. Ele começa pela frase: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde bendito significa o digno de louvor. O apóstolo dá a sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno, as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico trata-se de um hino teológico, gratidão, caracterizado pela repetição de seguintes refrão: para louvor e glória da sua graça. Versículo 6, ou para louvar da sua glória. 12 e 14. Aquele qual devemos adorar está identificado na expressão Deus Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade com a ênfase da natureza divina de Jesus, seu Filho. Então nós temos que adorar, exaltar, bendizer o nome do Senhor, né? Glorificar pelas bênçãos maravilosas, né? Ao qual Ele veio para nos abençoar, né? Para nos salvar. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isso é, no reino espiritual, essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem do Éfeso, tais como sermos filhos, nos faz agradecido para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade e redentora. Revelou-nos a palavra da verdade e selou com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho e realizou, e do Espírito Santo, que garante essa bênção, que nos conduz a exclamar por Paulo: bendito seja Deus. Então, nós temos que ser grato, né, pelas promessas que Deus tem para nós, né? Então, tais bênçãos que provém de Deus e planejou a redenção do Filho que realizou. Então, graças a Deus, né, que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio, né, para realizar essa grande missão, e nós estamos continuando, né, pregando, falando do amor de Deus, e com certeza nós temos uma promessa que Deus garantiu, que é a vida eterna, né? A nova morada onde vamos parar, vamos morar, né? Daqui a uns tempos, porque está perto já de Jesus voltar, e nós temos uma morada na Nova Celeste, uma morada celestial, que é a Nova Jerusalém, ok? A nova condição, está no terceiro subtópico. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir de sua pessoa, a obra realizada no Calvário. Então, Jesus morreu, levou sobre si todas as enfermidades, todos os problemas, né, na cruz do Calvário. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hebreus 5, 9, 12 relaciona-se ainda que a nossa experiência de convenção, ele, né? Essa nova vida conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo não andamos mais em trevas, mas como filho da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, que isso desfrutamos em todas as bênçãos, todo o benefício advindo dessa redenção. Então, se nós somos uma nova criatura, não temos mais que dar lugar para pecado, nós temos que verdadeiramente viver em santidade, vigiando em todo o tempo, né? Porque ninguém é mais escravo do pecado. Nós somos já uma nova criatura em Cristo Jesus. Temos que dar valor nesse sofrimento que Jesus fez por nós, e sei que nós somos sujeitos a pecado, mas nós temos que vigiar, né, para que ninguém venha cometer erros, pecados, e viver uma nova criatura. Ninguém pode viver uma vida de crente
em cima do muro, né? Temos que verdadeiramente andar na posição, né, para que Deus venha se agradar das nossas atitudes. Síntese do tópico 1. As bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo. Portanto, devemos lhe ser agradecidos. Aí está o primeiro tópico, né? E vamos passar para o segundo tópico, né, que está aqui na lição. E que Deus venha te abençoar, que você venha verdadeiramente a aprender, né? O segundo tópico está aqui, é uma vida cristocêntrica neste mundo. Vamos lá ao assunto. Diz assim: embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus planejou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores, na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Meu subtópico diz assim: a revelação do mistério. A frase que descobrimos no mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade, que está oculta ao santo de Deus. Essa verdade diz respeito ao decreto eterno. Deus planeja por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa a vontade divina revela segundo a sua beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor da misericórdia. Lá em Romanos 9, 15, 16, você pode ler na sua Bíblia, e 11, 32. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o seu Filho em tudo tivesse preeminência, né? Então, que você possa ter, né, no seu coração, né, a certeza da sua salvação, que Deus verdadeiramente ele decretou, né, a sua salvação planejada por a soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores, com o propósito de salvar a sua própria vida. Você que está andando ainda cabisbaixo, né, que não tem certeza de salvação, quero dizer que você é muito grato, né, você tem o mesmo valor que nós temos para Deus. É só você, né, se reconciliar ou voltar para os caminhos do Senhor. O segundo subtópico diz assim: a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convertir o Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo para Cristo e o que subsiste em Cristo. Então, aquilo que subsiste em Cristo foi criado para aquilo que subsiste em Cristo. E explica fazer todo o universo dos céus para os céus e terra, e estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, reputa a ruptura provocada pelo pecado de Adão e a restauração completamente em Cristo. Então, Adão foi a causa de tudo isso aí, mas foi restaurada por Cristo Jesus, que ele morreu para salvar, né? Para encarecer Deus, mandar seu único filho para morrer para a salvação de você e minha salvação. Essa declaração não tem, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Cristo é a cabeça da igreja porque Ele que comanda toda a salvação, Ele que comanda todos os planos de Deus, né, aqui na Terra. E também a cabeça do universo. Então, a cabeça aqui do nosso universo. A dispensação ou a admiração desse plano será a plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é crono, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas sejam sobre o domínio de Cristo, né? Então, todas as coisas que foram criadas pelo domínio de Cristo, Ele que domina nosso planeta, Ele que domina nossa vida, né? Ele que domina nosso dia a dia. Então, creia que o nosso Deus, Ele que domina tudo aqui na Terra, né? Ele que domina nossas vidas, que somos controlados, somos direcionados por Deus. Terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus, gentios. A igreja Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para que também vós, os gentios, indicado em Cristo, crente, em Cristo,
os crentes de ambos os povos herdeiros da promessa. Ele retifica igualmente o que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar Deus. Então, nosso propósito não é outro aqui na terra, é glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, né? Exaltar o nome de Deus. Ele significa igualmente o que o propósito da eleição de outro é louvar e glorificar Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e adoração, mas também louvor de outros e fazer o mesmo como Pedro, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 12. Por consequente, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, porque começa na sua vontade e culmina a sua glória. Tem Atos 17, 28. Então, meu querido, tudo que nós fazemos é pela vontade de Deus, tudo é da sua vontade. Então não podemos passar na frente, correr na frente, querer fazer coisa da nossa cabeça. Nós temos que esperar a vontade de Deus, como está lá em Salmo 40. Cito do top 2, diz assim: os decretos eternos planejados por Deus é executado por Cristo e inclui a salvação dos pecadores, a restauração de todas as coisas. Vamos lá para o terceiro tópico, que diz assim: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso convencedor, ele que convence o homem do pecado, né? Ele que muda a vida das pessoas. Não precisa o pastor, não precisa a pessoa ficar dar pressão nos membros da igreja, mas sim o Espírito Santo que vai convencer. Primeiro subtópico assim: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, é que por meio da fé e rende Cristo, recebe o selo do Espírito Santo, o movimento da convenção. Tito 3, 5, 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal da propriedade e posse pessoal. E conceder o Espírito Santo, o crente, Deus identifica que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica àqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15, 16. Você pode ler a sua Bíblia e conferir. O maligno não lhe toca aqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 15, 16. O maligno não toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar e purificar e santificar o pecador. Está lá em 1 Coríntios 6, 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Está João, capítulo 16, 7 e 8, e que também produz o crente o verdadeiro relacionamento com o Deus por meio do fruto do Espírito. Então, queridos, o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, ele que livra também você, né? Protege você, né? Ele tem uma função muito especial para nós, né? Que dá alegria, ele que nos leva para a igreja, ele que nos sempre move, né, ao movimento dentro de nós, para se alegrar, para se tornar uma nova criatura, né, para fazer a obra de Deus. Ele que nos convence, né? Segundo subtópico, diz assim: o penhor da nossa herança. O termo grego arrombon, pode ser traduzido como depósito. O penhor garante ainda a primeira parcela. Está em versículo 1, 14. A palavra tem origem samítica. Era usada nas transações comerciais para assegurar o preço e garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, né? Como é depósito, né? Garante o que nós fazemos aqui. Nós estamos garantindo a nossa salvação, né, na vida eterna. O depósito que nós estamos fazendo, que vai gerar lucratividade quando nós morrermos, quando nós partirmos, quando nós formos para a glória, quando nós formos arrebatados, né? Então nós estamos garantindo uma herança, né, em Cristo Jesus. Em Coríntios 12, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, viu, irmão? Você que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Não temas, não fica em dúvida que você tem sim o selo da garantia. Se você está andando segundo a vontade de Deus, você tem a garantia. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos de Cristo
que permanecem fiéis, Mateus 24:3. Então, aqueles que estão fiéis, como diz, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que estão com a mente limpa, aqueles que estão andando nos caminhos, que estão evitando o pecado, fugindo do pecado, rejeitando o pecado com a palavra de Deus. Fugir do pecado é você resistir o diabo, né? E resistir do pecado. Então você tem que fazer uma forcinha para andar no caminho do Senhor, sempre com a mente limpa, sempre com a proteção de Deus, sempre com a companhia do Espírito Santo, para que você não venha pecar e garantir a vida eterna. Do tópico 3, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação e identifica como pertencente de Cristo e lhe garante a vida eterna. Então o Espírito Santo está na sua vida, mora dentro de você, você é o templo do Espírito Santo, então você não pode colocar coisas que não agradam o Espírito Santo. Como uma pessoa que se converte não pode fumar, não pode beber, não pode fazer coisas erradas. Então você é um templo do Espírito, uma morada do Espírito Santo. Tem que ser santo como ele é santo. Amém, queridos? Então vamos aqui, na conclusão, que diz assim: nesta porção da epístola de Efésios, o plano divino revela o resultado nas reconciliações do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno, na plenitude dos tempos de todos os desígnios divino estará plenamente executado. Então, o plano divino revela a conduta da reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, da restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então o plano de Deus está lá revelado, né, na reconciliação, que você se reconcilia com Deus, né, e você vive uma vida feliz, né, as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar no louvor e glória a Deus eterno. Nós temos que glorificar, exaltar, se alegrar. Você que não se alegra, você que não tem alegria no coração, peça de Deus, que nosso Deus é a nossa força, nossa alegria. Agindo Deus que impedirá a alegria do Senhor, nossa força. Para refletir a respeito da sublimidade, as bênçãos espirituais de Cristo, responda. Então vamos ver aqui as perguntas que vamos fazer aqui, né? Qual é a característica de Efésios 1:3-14? O apóstolo Paulo representa uma sequência de textos que se caracteriza pela verdade da adoração, bênção de Deus. Está lá em 1 Efésios 3:14. A segunda pergunta diz assim: onde provém a bênção espirituais? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então as bênçãos são espirituais, né? Celestiais, lugares celestiais. Que obviamente a bênção é lugares celestiais. Então a segunda pergunta, a resposta é essa. A segunda diz assim: o que a frase descobrindo os mistérios da sua vontade sinaliza? A frase descobrimos o mistério da sua vontade, está lá em 1:9, sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus, né? Então descobrimos que o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta nos santos de Deus, amém? O que a expressão também vos indica? Paulo muda o pronome nós, ele, os judeus, para o também vos gentil, que indica que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Você é herdeiro da promessa? Diga glória a Deus. Tempos bíblicos, como era usado o selo? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal do propósito, a posse pessoal. Então, queridos, aqui essa lição é mais para você ter o esclarecimento, né? O que o Espírito Santo é para você, o que Jesus fez para você, qual o objetivo, né, da morte de Jesus na cruz, por que você tem a salvação, né, e os benefícios que você tem quando você obedece a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Se você teve alguma instrução ou se te ajudou em alguma coisa, queridos, que você possa dar um like aí e fomentar, eu posso melhorar cada vez mais, porque a minha vontade é sempre fazer a obra de Deus
e fazer alguma coisa, né? Da obra de, porque eu gosto de louvar, eu gosto de pregar, né? E também dessa parte da escola dominical, que é muito importante, gosto de passar alguma coisa que eu aprendi para as pessoas que estão com o tema de hoje, né? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Você que é abençoado, dê um glória a Deus, que Deus te abençoe, um bom domingo e receba um abraço desse irmão presbítero